parada é o Zoom, mano. Não é net não, filho. Caralho. Bora lá. Deixa eu ver uma paradinha aqui. Bora lá. Aí, bora. Rapaziada, voltando lá, da questão do histórico de zona. Fechou? Só bora. Então, vamos lá. Quando eu falo, cara, para a gente olhar o histórico de zona, verificar o histórico de zona, eu estou falando, rapaziada, para a gente verificar na linha, no traçamento que a gente fez, se o preço bate, sobe, ou bate e desce, correto? Se ele estiver batendo e subindo, quer dizer que está respeitando como suporte. Se estiver batendo e descendo, quer dizer que está respeitando como resistência, ok? Dessa forma, a gente já sabe. Se estiver respeitando como suporte, vai ser pullback de alta, né? É compra. Se estiver respeitando como resistência, batendo e descendo, a gente já sabe que é pullback de baixa, correto? Porque é venda, né? Então, prestem atenção novamente. Prestem atenção novamente. A gente, quando eu digo verificar histórico de zona, eu estou falando o quê? A gente vai ter que ir no gráfico e ver o traçamento que a gente fez, certo? A partir disso, a gente olha o quê? Pô, o preço está batendo e subindo, ou ele está fazendo o quê? O que vocês têm que entender de uma vez por todas é que a gente não precisa verificar se está respeitando necessariamente pullback em si, entendeu? A gente precisa ver se está respeitando suporte e resistência. É por isso que eu falo, ó, vamos lá novamente. Aí, nossas três linhas aí. O que você tem que entender é o seguinte, rapaziada. Essa linha aqui, ela pode ser tanto resistência quanto suporte. Essa linha aqui pode ser tanto resistência quanto suporte. E essa aqui, a mesma coisa. As três linhas podem ser tanto suporte quanto resistência. Entenderam? Então, o que vai determinar a gente saber se ela é resistência ou suporte vai ser o histórico de zona. Porque é aquilo que eu sempre falo. A gente, entre aspas, prevê o futuro, né? Prevê a ação do preço, o que o preço vai fazer, correto? E com base no que a gente prevê isso? Com base no passado. Por isso que é muito interessante, é muito importante esse lance do histórico de zona. E eu sempre falo para a rapaziada, o histórico de zona é o gatilho mais importante que a gente tem no operacional, né? Porque não adianta entrar a favor da macro e por aí vai, se não estiver de acordo com o histórico de zona. O histórico de zona manda, tá? Mais importante, no operacional. Show? Então preste atenção. Novamente, como eu vou saber se essa linha aqui está para resistência ou para suporte? Gente, é simples. Se o preço estiver caminhando em cima dela, batendo e subindo, a gente já sabe que é suporte. Agora, se o preço bate e desce na linha, a gente já sabe que é resistência. Ok? Sempre dessa forma. Sempre. Ok? Analisando aqui no gráfico, ó, igual eu tinha falado para vocês antes. Deixa eu pegar aqui, ó.
Olha aqui, resistência, aí respeitou como suporte, resistência, suporte, consolidou, resistência, resistência e zoninha de resistência. Aqui atrás, resistência também. Então vocês já estão vendo o quê? Igual eu expliquei antes, a primeira zona, zona de resistência, ok? A segunda zoninha aqui, pô, respeitando como suporte, 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 resistência, suporte, rompeu, consolidou aqui, suporte, suporte. Essa é a diferença, entendeu? É isso que vocês precisam ver no gráfico. Olha aqui, a zona de baixo, suporte, respeitando muito como suporte. Lá atrás também, entenderam? É basicamente isso. Olha aqui atrás, respeitando como suporte. Olha aqui atrás, respeitando como suporte. Suporte. E aí aqui um pouquinho de resistência, mas já volta a predominar aqui suporte. Então é isso que eu estou falando para vocês. Às vezes, pode até ter um pouquinho de respeito, tipo assim, ó. Pô, tá batendo e subindo aqui, respeitando como suporte. Mas depois o preço rompe e respeita muito mais como resistência. Entendeu? Então a gente já sabe. O que tiver mais respeitando é o que predomina na zona. Entenderam? Mas, pô, Wes, pô, pensando, tá respeitando muito, lá atrás tá respeitando como suporte e aqui na frente respeitando como resistência. Como eu vou saber o que está certo e o que está errado? Gente, anotem isso, preste atenção. Quando estiver respeitando na mesma zona, na mesma linha, no mesmo traçamento, quando estiver respeitando tanto suporte quanto resistência, aí a gente vai analisar qual está rompendo mais, tá? Um exemplo aqui na IQ. Vamos supor que, cadê? Essa primeira zona aqui, ó, está sendo respeitada tanto para suporte quanto para resistência. Ó, respeitando muito como suporte aqui e aqui resistência, tá? Pô, como eu vou saber qual está respeitando mais? É simples. Já sei que os dois estão sendo respeitados, mas tem um que sempre se sobressai sobre o outro. Como que eu vou saber? Depois que eu já vi qual que os dois estão respeitando, eu vou ver qual que está rompendo mais. Entendeu? Aí a gente já pula para outra fase. Pô, o respeito eu já sei que os dois estão respeitando. Mas agora, e os rompimentos? Qual está rompendo mais? Entendeu? Prestem atenção nisso. Aí vocês contam, tá? Pô, bate o olho e vê, cara. Pô, aqui rompeu como suporte, rompeu como resistência. Consolidou, consolidou, suporte rompeu. Entendeu? Qual que tá rompendo mais? Ah, pensando, tá rompendo mais como resistência. Beleza. Então você já sabe que a zoninha aí tá para suporte. Por mais que esteja respeitando ali que a gente viu, tanto suporte quanto resistência, como suporte está rompendo menos do que como resistência. Então, entra no que estiver rompendo menos, porque a chance de romper a sua entrada é menor. Entendeu? É isso que vocês precisam entender, tá? Então vamos lá. Novamente, volto a repetir. Histórico de zona. Deixa eu ver aqui no NZD ou SD. Aqui. Não. Um exemplo aqui, tá? Pô, aqui tá tendencioso, cara. Não dá... Deixa eu ver aqui atrás. Aqui, ó. Aqui dá pra ver legal. Histórico de zona. Pô, primeira linha aqui. Tá respeitando mais o quê? Pô, aqui resistência, suporte, resistência, resistência, resistência. Aí, se vocês aqui, ó, aqui essa zona aqui, ó, é perfeito para vocês prestarem atenção, ó. Preste atenção aqui. Resistência. Aí os respeitou, tá? Aí rompeu. Suporte respeitou uma vez, rompeu. Resistência respeitou de novo. Suporte rompeu. Resistência respeitou de novo. Rompeu, suporte rompeu de novo. Resistência respeitou de novo. Consolidou,
Suporte uma vez, respeitou, rompeu novamente, resistência, respeitou de novo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? A gente poderia dizer que está respeitando tanto para suporte quanto para resistência. Beleza? Mas, qual que está rompendo mais? Como o suporte está rompendo muito mais. Então, a gente já sabe que essa zona aqui é uma zoninha de resistência. Sempre que romper, primeiro toque após o rompimento, pullback de baixo. Ok? É isso que vocês precisam entender. A mesma coisa aqui embaixo, na zona do meio. Resistência uma vez. Suporte, 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 suporte. Aqui resistência, suporte. Tá respeitando mais o quê? Suporte ou resistência? Suporte, cara. Por quê? Porque olha aqui como o preço caminha em cima da linha. Tá vendo? O preço caminha em cima da linha. O preço mais fica em cima da linha do que embaixo. Então a gente já sabe que é suporte. Isso precisa entrar na mente de vocês, rapaziada. Ok? Entenderam? É isso que vocês precisam mentalizar. Como saber se é suporte ou resistência? Cara, o preço está caminhando em cima ou embaixo da linha? Pô, pessoal, tá caminhando aqui em cima, ó. Aqui de novo, caminhando em cima da linha. De novo, em cima da linha. Beleza, vocês já estão sabendo. A zona é para suporte. Sacou? Agora olha aqui essa última zona aqui de baixo, ó. Pô, cara, a zona o preço tá andando em cima ou embaixo da zona? Olha isso aqui. Tá embaixo. Mais fica embaixo do que em cima. Ó, formando topos e descendo. Aí. Bate e desce, bate e desce. Aqui rompeu, mas depois bate e desce. Entendeu? É isso que vocês precisam botar na mente de vocês, rapaziada. Vocês não precisam ficar procurando pullback quando for analisar o histórico de zona. Vocês precisam simplesmente bater o olho e ver, não, pera aí. O preço está caminhando mais abaixo dessa linha. Então essa linha é uma resistência. Está respeitando mais, né, como resistência. Que é o exemplo aqui, ó. Olha, o preço se mantém muito mais abaixo do que acima. Mesma coisa aqui. Olha aqui. Rompeu. Primeiro toque após o rompimento, pullback de baixo. Aqui respeitou novamente a resistência e assim por diante. O preço bate, desce, bate, desce. Mesma coisa na zona do meio aqui, ó. O preço mais bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. Suporte. Então a gente já sabe, né? Verificar o histórico de zona. Zona de suporte, pullback de alta. Resistência, pullback de baixa. Ok? Todos entenderam? Não tem mistério muito não, né? É uma parada tranquila, tá? Mas assim, rapaziada, ó, preste atenção no que eu vou dizer, tá? Prestem muita atenção no que eu vou dizer. A gente ainda vai ter outras aulas sobre histórico de zona, tá? Porque fazer alguns exercícios também em turma, até pra gente treinar e tudo mais, tá? Essa aula aqui é só para vocês abrir um pouquinho a visão de vocês, certo? E ainda tem outros gatilhos também, enfim, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês ainda estiverem se batendo um pouco, com dificuldade, para confirmação do histórico de zona, tá? É sempre primeira aula, então tá tranquilo. Então, essa parada aí, verificar o histórico de zona, né? O que eu quero dizer com isso? É simplesmente você ver se as linhas estão respeitando para suporte ou para resistência. Se estiverem respeitando para suporte, vocês vão pegar pullback de alta. Se estiverem respeitando para resistência, vocês vão pegar pullback de baixo. Entendeu? É basicamente isso. Ok? Fechou. Olha aqui embaixo. Aquela zona que eu estava mostrando para vocês. Será que está respeitando mesmo como resistência? Olha isso, cara. Olha isso. O preço bate, desce, bate, desce. Chega perto, desce, bate, desce. Entendeu? Então é nitidamente uma zona de resistência. Por quê?
porque o preço bate e desce. Ó, o preço caminha abaixo dessa resistência, desse traçamento. E a gente já sabe, né? A gente aprendeu nas aulas anteriores. Quando o preço está abaixo do traçamento, esse traçamento é uma resistência. Quando está andando muito acima, ele é um suporte. Correto? Então é isso que vocês têm que ficar atento, ok? É o básico do básico, para vocês entenderem, tá? Vocês precisam entender assim de uma forma básica, para depois vocês entenderem mais a fundo a parada. Beleza? Então, quando eu falo verificar o histórico de zona, é vocês olharem e ver se está respeitando suporte ou resistência, e não se está respeitando pullback. Tá certo? Volto, né? A bater, martelar em cima disso, cara. Não é ver se está respeitando o pullback, é ver se está respeitando suporte ou resistência. Fechou? Terceiro e último gatilho que será passado hoje, tá? Prestem muita atenção nisso. É muito importante também. Isso aqui, cara, evita muita consolidação, tá? Vocês entrarem errado em consolidação e evita muito rompimento, falso rompimento e vocês tomar loss por causa de vela de força, ok? Prestem atenção. Sempre esperar o pico de vela, tá? Sempre aguardar o pico de vela, certo? Quando eu digo pico de vela, rapaziada, normalmente vocês pensam, né? Pô, a vela tem que estourar lá em cima e tal. Parará, né? Não é assim que funciona, fechou? Prestem muita atenção nisso aqui. Prestem muita atenção nisso aqui, cara. É super importante, tá? Olha só. Quando eu digo pico de vela, eu tô falando o quê? Eu vou até fazer um exercício com vocês, cara. Presta atenção. Rapaziada, eu quero que vocês me respondam, tá? Conforme vocês aprenderam, né? Quando o candle nasceu e explode lá em cima, né, de uma vez. Isso é pico de vela? Ó, eu abri o chat aí. Vocês acham que sim ou não? Ok. Não, beleza, rapaziada. Olha só, peraí. Deixa eu fechar o chat aqui. É vela de força, beleza? Mas não quer dizer que porque tem pico de vela ou não tem pico de vela, que tem que ser ou não vela de força, entendeu? Uma vela de força pode ter pico de vela também, cara. Tá ligado? Isso pode acontecer também, infelizmente. Tá? Mas exatamente, tá? Para quem falou que não, rapaziada, realmente, isso não é um pico de vela, ok? Isso foi a formação de um candle de força, né? Quando ele não tem nome específico para isso, mas quando o candle nasce e explode de uma vez por todas no nosso traçamento, ou onde seja, eu aconselho a não pegar, ok? Pois normalmente, quando nasce, explode, ou o candle se mantém lá até o final, até o fechamento dele, ou então fica até quase os últimos segundos e depois termina a movimentação rompendo as zonas, ok? Então não é interessante. Então já descartem do operacional de vocês essa parada aqui do candle nascer, explodiu de uma vez lá no nosso traçamento, vocês peguem o pullback. Não pode, ok? Outra parada, quando o candle nasce, né? E vai lá, anda um pouco e para, anda um pouco e para, anda um pouco e para, aí anda um pouco e para. Aí nos últimos segundos, encosta no traçamento. Aí vocês entram. Aí dá uma descidinha e depois faz o quê? Termina de romper. Também não pode, ok? Não pode efetuar a operação com essa movimentação do candle, tá certo? Se o candle nasce, preste muita atenção. Preste atenção. O candle nasceu, tá?
ele vai devagarzinho na zona, tá? Ele vai devagarzinho na zona, não é interessante não, ok? O interessante o que é interessante? É o que não nascer e se movimentar sempre com picos de vela. Isso é pico de vela, quando o candle está volátil, entendeu? Quando ele está em movimentação constante. Não necessariamente ele precisa estar subindo e descendo toda hora. Não, mas ele precisa estar em movimentação constante. Ok? Novamente, preste atenção. Pico de vela é o quê? Quando o candle nasce e vai dando picos, realmente, né? Faz jus à palavra, picos de vela, né? Ó, tem um pico lá em cima e desce, pico lá em cima e desce, e assim por diante, ok? Então, picos de vela quando eu digo, pô, esperar o pico de vela, o que eu quero dizer? Que tem que ser um candle volátil, né? Que esteja se movimentando. Para quê? Para o candle esticar lá e a gente pegar a retração. Entendeu? Não adianta nada o candle nascer e aí aos poucos lá. Aí sobe, para, sobe, para, sobe, para. Aí daqui a pouco encostou. Aí eu entrei. Aí desceu um pouquinho, depois fez o quê? Me quebrou. Entendeu? Então é isso que não pode acontecer. Vocês têm que tomar muito cuidado, ok? Muito cuidado mesmo. Se vocês prestarem atenção na movimentação do candle, rapaziada, vocês vão evitar muito loss mesmo, ok? A questão do pico de vela e principalmente as movimentações que vocês não podem entrar, que é quais? Quando o candle nasce e vai devagar lá buscar a zona de pullback, aí não é interessante, né? E quando o candle nasce e vai de uma vez por todas lá buscar a zona de pullback, não é interessante também. O interessante é o quê? É o candle nascer e se manter em constante movimentação, ok? Sempre. Fechou? Tem que estar sempre se movimentando. Isso é pico de vela, ok? Então, quando eu digo sempre esperar o pico de vela, estou falando que, cara, sempre espera o candle que vai buscar a zona de pullback sempre em constante movimento. Não pode ser um candle parado e nem um candle que explode de uma vez por todas. Porque essas duas movimentações que eu falei são movimentações típicas de vela de força, né? Então, para evitar vocês tomarem loss em falso rompimento, tomar loss em candle de força, prestem muita atenção na movimentação do candle, tá? Então, quando eu falo de movimentação do candle, eu estou falando disso aqui, do pico de vela, ok? Então, vamos lá. Cara, gatilhos básicos, né? Básico. Mas vamos lá, revisar novamente, tá? Primeiro, verificar a macro tendência. Lembra? Tira todo o zoom lá do gráfico e tal. E ver o que ele está oferecendo para você. Verificar o histórico de zona, né? Ver se está respeitando mais para suporte ou mais para resistência. E sempre esperar o pico de vela. Né? Sempre o candle que vai buscar o nosso traçamento na região de pullback, sempre em constante movimento. Beleza? Para quem não anotou, eu vou mandar no grupo depois uma imagem lá para vocês imprimir e ficar do ladinho do PC de vocês. Fechou? Eu vou pegar mais água, rapaziada, e eu já abro aqui a sessão para a gente tirar dúvidas, beleza? Aí, eu só queria pedir, rapaziada, aproveitem o momento para tirar dúvidas aqui, tá? Para depois não precisar ficar chamando, enfim, beleza? Vou desmutar vocês e já volto, rapidão. Ai, papai. Ó, bem na veia, padrinho. Pode acreditar. E aí, lindão? Fala, Xandão. Fala, monstro. Fala aí, Misa. cara.
Beleza, mano. Doido. Misa tá no escritório já, olha lá. Ó. Brinca. Moço, Aqui, estudando, ó, se liga. Estamos estudando, trabalhando. Misa é patrão. Operando, estudando e trabalhando, velho. Tá O doido. Miz e os 500 Epa. computadores